Queridos, bom é meditar na palavra de Deus. Eu queria ler um texto que me ensina, a história de Josué, um moço que caminhou com Moisés. Eu queria falar nesse estudo 1, vencendo a depressão. A depressão é uma situação que a gente enfrenta quando estamos debaixo de uma pressão, pesar, um desafio, um problema. E a gente entristece, angustia, como diz alguém, fica alongado. Então Josué capítulo 1 é a história do povo de Deus, Deus trabalhando na vida de Israel. Eu gosto de fazer essa metáfora, Israel é um tipo da igreja. E nós, como igreja, como cristãos também, precisamos analisar alguns fatores que estão ao nosso redor. Josué 1 sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, e este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora para passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Moisés é aquele homem de Deus, que teve inspiração, coragem, revelação. Eu acredito que todo liderado gostava de estar com Moisés. Deus usou Moisés na vida de Josué, e Ele usa pessoas na nossa vida, usa a nossa vida também, pessoas. Mas a gente sabe que muitos capítulos da vida, eles se renovam, se modificam. E esse capítulo na vida de Josué está sofrendo uma mudança. Talvez Josué não esperava que fosse justamente aquela ocasião. Estava num momento até confortável, aprendendo, não estava tendo tanta responsabilidade como Moisés. Às vezes a gente assume algumas funções e realmente o peso da responsabilidade. Mas Deus capacita a gente fraca como eu. Eu queria falar hoje sobre a depressão, que é algo que muitos enfrentam. O pesar, a preocupação, o desafio, o problema que surge sem avisar para nós. E agora eu vou falar do luto. Então esse texto também nos ajuda a meditar sobre o luto. Provavelmente Josué sofreu muito com a morte de Moisés. Moisés é aquele companheiro, aquele amado de Deus que sempre trazia uma palavra de fé, de amor, de poder, de graça, de intimidade. Então é algo muito rico, a gente poder aprender com homens de Deus, mulheres de Deus. Eu gosto de aprender. E agora ele vê que ele não ia ter mais o seu colega, seu companheiro, seu líder, seu pastor Moisés, porque Deus aprove recolher Moisés. A palavra diz aqui: Josué, filho de Nun, servidor de Moisés. É legal falar sobre que a obra de Cristo em nós é para a gente servir. E eu creio que Josué aprendeu muito a servir através de Moisés. Moisés era um servo, era um líder, servo. Então que eu e você também possamos ser um líder, um servo que está disponível na igreja, com amor, com graça, para a glória de Deus. Mas outra lição que eu tiro aqui, Deus está dizendo: o meu servo, ele está morto. E aí o contraponto: dispõe-te. Olha só, a palavra morto significa aqui que, segundo a tradução, ele não tem mais função. Moisés agora venceu a sua validade, o seu capítulo já passou. E a palavra dispõe-te é uma palavra rica também, que eu gosto de dar esse significado, fica de pé, levanta. Então Moisés está, vamos dizer assim, caído, ele está morto, está deitado, imobilizado, não tem mais o que fazer, Moisés está morto. E agora Deus chama Josué para dispor-te, levantar, entrar em cena. Olha só, entrar em cena. Por quê? Porque a situação do luto, a circunstância que Josué enfrentava nessa ocasião, derrubou ele emocionalmente. Deixou ele indisposto, indisponível. E Deus está dizendo: eu quero erguer você, levanta-te, levanta-te. Vamos começar algo junto aqui, Josué. Ou seja, você está parado?
agora é hora de movimentar. Tem situações que tiram, né, a nossa energia, tira o nosso ânimo, a nossa coragem, a nossa alegria, né? Tem coisas que vêm que entristecem muita gente. Período de mudança, de considerar, né, o que eu vou fazer, para onde que eu vou, e agora? Fizeram isso comigo. Tudo isso mexe com o nosso emocional, né? Não sei se você já passou por isso, se sou só eu, né? Mas é hora de começar de novo. É isso que eu vejo. O legal é que Moisés faleceu, né, no sentido que Deus estava fazendo com Josué. Então o período de Moisés havia findado, e agora Deus está começando uma obra na vida de Josué. E o texto diz aqui, falou o Senhor com Josué. É tão bom ouvir a voz de Deus. E às vezes a gente se torna mais sensíveis na crise. Então a primeira coisa que o cristão, a nova criatura, eu e você, precisamos parar para ouvir Deus. Eu sei que a dor, a circunstância, ela fala mais alto em muitos corações. Quando a gente só lamenta, só enfoca o problema, fica distraído, tentando buscar uma resposta. Por que aconteceu isso comigo? E com todo amor e carinho, sem desrespeitar a sua dor, talvez você tenha passado luto, e você fica perguntando por que ele morreu, meu marido, minha filha, meu pai, meu marido. Talvez ninguém morreu, graças a Deus, né? Mas um dia vai morrer. Alguém, um parente, algum amigo, né? Vai morrer, a gente vai morrer. E talvez o seu lamento, a sua dor, é por algo que não deu certo. Alguém que traiu você, que abandonou você, na hora que você precisou de uma mão amiga, não teve, não tem. Às vezes a gente fica desapontado. Mas Deus tem uma palavra acima de todo luto, de toda dor, de toda tristeza, de toda contradição, de toda decepção. O que vai erguer eu e você cada dia é a palavra. Deus falou com Josué. E o que Deus fala com Josué? O Josué, Moisés, realmente morreu. O tempo dele aí na terra, a missão dele, o ministério dele, acabou. E agora? Dispõe-te, levanta-te. O que significa isso? Né? A Bíblia, ela sempre tem umas verdades assim, né, muito ricas. Eu vejo o recomeço de Josué antes da morte de Moisés, depois da morte de Moisés, e Deus falando com ele. E Deus sempre quer falar com a gente. Às vezes Deus tem algo específico para você, e você vai buscar em Deus, através da palavra, da oração, e Deus vai falar com você. Palavra rema, palavra que é direta para você e para mim. E eu fico olhando um momento de tanta luta, né, de dor, de tristeza. E aí, o que vai alegrar o coração de Josué? O que alegra o seu coração? É o amor de Deus, é a esperança, saber que vai ter um lugar no céu, um novo paraíso, e não vai ter mais luta, né? Eu fico muito feliz de saber disso. Que Deus está cuidando de mim. Ele muda a minha forma de pensar. E quando algo acontece, né, eu gosto sempre de enfatizar o que Salomão diz em Eclesiastes, que é melhor numa casa onde tem luto do que numa casa onde tem festa, porque onde tem leito com luto é a sinceridade do coração, é você examinar você, analisar como está a sua vida e ver se você está pronto. Prepara-te para encontrar com o Senhor, meu Deus. E também o que Deus quer de mim. Se eu estou vivo hoje, Deus me chama para algo. O propósito que Deus estava dando para a vida de Josué. Então Deus estava moldando, preparando Josué através da vida de Moisés. E agora Deus está iniciando algo novo. Um recomeço na vida de Josué, na sua jornada aqui na terra. É verdade que Deus precisa fazer uma obra regeneradora, um novo nascimento, para a gente entender o Senhor e crer e saber que a gente faz parte, né, do reino de Deus, da glória de Deus. Coisa boa isso, né? Fazer parte do reino de Deus. Mas aqui na terra, nós que recebemos a Cristo, fomos crucificados, né, ressuscitamos, nós somos agentes de Deus aqui na terra. Olha o que Deus está dizendo: o meu servo morreu, dispõe-te agora, passa o Jordão. Então,
a obra de Deus, a salvação, é uma realidade espiritual que nos leva a experimentar novas fases. A fase da santificação, do crescimento, das boas obras, do testemunho, de servir. Isso faz parte da vida do regenerado. E agora, diante do que Josué estava enfrentando, ele estava abatido. Ele tinha perdido o foco. Então a gente está vivendo a pandemia, as dificuldades do dia a dia, que às vezes roubam o nosso foco. A gente precisa do foco de Deus, do ânimo de Deus, da força de Deus. Claro que quem ama vai chorar, mas você não pode ficar preso a essa circunstância. E eu creio que Deus está falando com você e comigo. Dispõe-te, porque agora você vai passar o Jordão. Deus está chamando eu e você para passar esse Jordão, essa fase difícil, para a gente servir a Deus. Então que Deus te abençoe, que você levante pelo poder da vida e começa de novo na visão de Deus. Foi bênção Josué caminhar com Moisés? Foi, mas Moisés Deus levou. E agora Deus deixa eu e você aqui na terra, momento de pandemia, desafio, tem gente sofrendo, mas Deus quer tratar comigo e com você. Primeiro conhecer Ele, ouvi-lo, né? E agora fazer a vontade de Deus. Deus falou para Josué, você vai passar o Jordão e vai levar esse povo, que eu dei uma terra para eles, desde Moisés lá atrás, e você vai ser instrumento. Eu estou trabalhando na sua vida, Josué, para você ser o pastor para esse povo, para você entender o que eu quero, para você me conhecer e ter as alegrias da minha presença. Josué, você agora está na missão. Moisés teve o momento dele. E eu queria perguntar, encerrar essa reflexão com você, querido. Qual é o momento que você está? Você está triste? Perdeu alguém? Não está passando por luta? Mas ouça o Senhor dizendo, dispõe-te, atravessa o Jordão. O que é atravessar o Jordão? É ir à frente, avante, e além daquilo que a gente acha que é o mundo, que é a circunstância. Sabe por quê? Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, que vai capacitar a gente a começar de novo, a se entregar diante do Senhor, pedir renovo, pedir fé. Se você não nasceu de novo, pede uma nova vida. Se você está em dúvida, peça convicção. Se tem alguma dificuldade, aí fala, Deus, me renova. Eu não posso ficar preso ao meu passado diante da proposta do reino. Deus está falando, eu tenho uma terra prometida para o meu povo. Deus tem, a maior revelação é Cristo, mas Deus tem bênção para você também. Não deixa a vida terminar nessa situação, não quero ser insensível à sua dor, mas o que o Evangelho tem e a ressurreição de Cristo, a obra do Espírito Santo, tem que ser maior na nossa vida, porque a Bíblia diz, Ele é tudo em todos. Que Deus te abençoe e até a próxima, e vamos caminhar e passar esse Jordão, contemplar a vontade de Deus, as maravilhas de Deus e viver na intensidade do amor. E sabe como isso acontece? Cristo vivendo em você, palavra, oração, gratidão, arrependimento, ser cheio do Espírito Santo. Vai ajudar eu e você a se dispor para a glória de Deus. Não fique indisposto mais não. Deus quer usar a sua vida e a minha. Eu estou aqui, Senhor. Usa a minha vida para a tua honra. Um beijo, graça e paz.